Então, pessoal, namastê, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um dia. Semana da Espiritualidade, ZAI, que a gente está conduzindo para trazer um pouco de conhecimento, empoderamento pessoal, vamos chamar aí de pílulas de empoderamento pessoal, para poder lidar com situações adversas como essa que a gente está passando. O ZAI sempre pensando aí nesse crescimento. Todos somos líderes, quer queira, quer não, né? Tem essa máxima do ZAI, né? Dos líderes globalmente responsáveis. Então, a gente pensa, né, que líder é só a pessoa que está lá na empresa, às vezes o chefe, etc. Mas não, todos nós somos líderes independentes, né, em alguns contextos da nossa vida. Podemos até chamar de uma autoliderança, você saber, né, gerenciar o próprio si. Hoje, a gente vai falar sobre o pilar, o que eu chamei, né, de pilar da gestão mental. O recado sempre vai ser o mesmo, né, das nossas aulas. Lembrando que saiba que são suas decisões e não suas condições que determinam o seu destino. Sempre tenho isso em mente, quase como uma crença, né, fortalecedora na mente de vocês. Então, quando a gente fala da mente, o primeiro passo é entender como é que funciona essa programação da própria mente. De uma maneira bem simplista, simplificada e até errada até certo ponto, mas vai facilitar a didática de ensino agora. Mas é assim, ó, pense que teu cérebro, ele é o hardware, né? Hardware, como um computador, como um celular que você tem. E dentro desse hardware tem vários programas, tem um sistema operacional, ok, funcionando como Windows, etc. E dentro desse programa operacional existem vários outros programas que vão trazer funcionalidade aí para dentro. Esses programas, arquivos, tem vídeos, tem áudios, tem um monte de coisa aí nesse teu sistema operacional. Existe uma mecânica para acontecer a instalação desses programas, desses arquivos, a formação desses arquivos, o deletar desses arquivos. Então, da mesma maneira que um computador funciona, é igual à tua mente. É impressionante. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona. Isso aqui é um resumo, né? Todo um estudo aí de programação neurolinguística. Mas uma coisa já deixo bem claro. Se você entender essa mecânica da programação mental, você consegue mudar basicamente tudo na tua vida. Tá? É simples assim. Entendeu como é que funciona? Você começa, então, a criar mecanismos para mudar qualquer situação dentro da tua vida. O primeiro passo de entender essa mecânica é você entender que existe algo fora de você. Isso aqui é fácil. Todo mundo sabe que existe algo fora de você. Apesar que algumas linhas aí da metafísica, da física quântica, etc., vão questionar se realmente existe algo fora de você. Mas aqui, por uma questão simples e didática, a gente vai pensar assim, existe algo fora de mim. Você acessa como essa realidade externa? Com 5 sentidos. Esses 5 sentidos vão ser as portas de entrada das informações. Assim como você tem cabo de internet que vai no computador, ou Wi-Fi, né, que capta os dados, USB, né, que tem no teu computador, cabo que entra essa fone de ouvido, microfone, SIM card lá de memória, etc. Tudo isso aí são entradas de informações do computador. Aqui a gente também tem entrada de informação. Então, vamos começar. Tato, paladar, olfato, audição, visão. Então, através da interação. Então, pensa que fora de você é como uma grande tela. Nessa grande tela, você vai acessar todas as informações através desses inputs aí. Ok? 100% das informações estão sendo bombardeadas e captadas pelos seus sentidos. Então, uma coisa importante é saber assim, os seus sentidos, eles são só órgãos de captação, eles não são de emanação, de exteriorização, você só vai captar informações. Okay? Então, é como se eles fossem pequenos pontos de vácuo, eles trazem informações para dentro desse teu cérebro, para dentro desse teu hardware, dos vários programas aí. E 100% deles são gravados aí, 100% desses dados. Por isso que algumas vezes, né, quando a pessoa vai no terapeuta, no hipnoterapeuta especificamente, ele entra num estado profundo de hipnose e ele consegue lembrar de situações que aconteceram aos 4 anos de idade, aos 2 anos de idade, às vezes dentro da barriga da mãe, entende? Porque desde o momento que esses órgãos já estão sendo formados, e até mesmo antes, de acordo com algumas experiências aí, tudo está ali.
Está registrado, está dentro do teu programa, está dentro do teu computador. Só que, como a gente não consegue lidar conscientemente com todas essas informações, eles só estão guardados em um monte de pasta. E que quer não, vão enchendo aí o teu hard drive. Aí. O HD vai sendo registrado, vai enchendo. E assim que vai funcionando todo esse processo. Tudo vai sendo guardado, porém, como é muita informação, nosso consciente. Então aqui a gente já tem que entender o seguinte: nossa mente, através da perspectiva que eu estou ensinando para vocês hoje, ele trabalha de duas formas. Vai ter o consciente, a parte superficial, a que a gente está lidando agora, inclusive, grande parte de vocês, e a parte inconsciente, que é a maior parte de tudo isso. Então temos essas duas. O inconsciente, ele registra e interpreta tudo. Tá? Ele vai guardando tudo lá. Só que ele não consegue, né? Não consegue tanta informação assim, interagir com tanta informação. E aí existe um mecanismo de filtros, que para você conseguir interagir com o mundo de uma maneira qualitativa. Então você não consegue, não tem como você interagir com todas as informações ao mesmo tempo. Então vai ter uma barreira, vai ter um filtro. Esse filtro vai fazer o quê? Vai omitir, distorcer e generalizar todas essas informações que estão sendo captadas da realidade externa. Então, existe uma programação aí dentro da sua mente que vai fazer isso para você poder dar conta de interagir com a realidade externa. Mas você não consegue. Então, existe esse processo sempre. Por isso é o desafio de um professor, o desafio de um comunicador, que não sei com quantas pessoas a gente já está, mas, por exemplo, ontem estávamos online com 69 pessoas. São 69 aulas diferentes que estavam acontecendo. Okay? Porque cada um vai omitir informações, distorcer e generalizar todas as informações que eu estou dando de acordo com o que a gente vai chamar de mapa de mundo. O mapa de mundo da pessoa está ali. Ele vai receber essas informações, vai omitir, distorcer e generalizar. A partir disso, ele vai acessar uma representação interna de tudo que ele está conseguindo perceber conscientemente. Essa representação interna, ela vai alterar o estado emocional dessa pessoa. Esse estado emocional, consequentemente, vai mudar a fisiologia dela. A fisiologia aqui a gente vai entender, vamos resumir, como as reações químicas do corpo. E a partir dessas reações químicas, você vai, então, devolver alguma ação para o mundo. Então, dentro do yoga, a gente tem todo esse estudo também, de como os karmendriyas, né, os indriyas, que são nada mais que os sentidos, de processamento, né, desses dados, e depois vai ter os órgãos de ação que vão devolver, então, o que você tem dentro de você para o mundo. Entendendo esse processo, esse balé, né, essa dança que existe, agora, se eu consigo me tornar consciente, por que eu estou reagindo assim? O que meu inconsciente, ou meu consciente está percebendo ao redor de mim que está me trazendo esse estado emocional? E aí vem agora a sacada. A gente conscientemente está omitindo, distorcendo e generalizando. Porém, o inconsciente está registrando tudo. Se teu inconsciente percebe, por exemplo, uma imagem, vamos colocar uma questão visual, né? E dentro de você tem uma representação interna de perigo, mas conscientemente você não percebeu, o teu estado vai começar a mudar a tua fisiologia também de forma inconsciente. Olha que troço louco. É tipo assim, entro num lugar e não vejo nada de diferente ali, tô ok, mas parece que o coração fica apertado, respiração fica diferente, ou começa a suar, sei lá o quê. E como não tem explicação consciente, porque o consciente não está conseguindo entender o que está, você vai dizer que existe uma energia negativa no ambiente, vai dizer que existe um espírito negativo, vai dizer que existe alguma coisa nesse sentido. Mas na maioria das vezes não é. É algum trauma, provavelmente, que aconteceu lá no seu passado e criou uma âncora, uma representação interna de algo que está nesse ambiente que conscientemente você não percebeu, mas teu inconsciente percebeu. E aí já está trazendo, né, informações de perigo, tipo, sai daí. Para respirar. Respira. A maioria das pessoas fala isso hoje. Quando tem qualquer problema, né, tal, dá um aperto no coração, alguma coisa assim. Peraí, deixa eu respirar um pouco. Todo mundo sabe que a respiração, ele vai trazer um controle desses processos, desses estados emocionais e dessa fisiologia. E aí pode encaminhar, né, para uma resolução de uma representação interna negativa que você tem, aí que te causa uma má performance na vida. Só que a grande questão é quão consciente você consegue estar. Coisa que eu falei ontem e repito hoje, provavelmente eu vou repetir nos outros vídeos.
Hoje, a maioria das pessoas vive de maneira inconsciente, porque repete todo dia a mesma coisa, né? Repete, vai fazendo, sempre as mesmas questões, né? Preciso de dinheiro para pagar as contas, preciso de saúde, isso, aquilo, meu esposo, minha esposa está me traindo, não está me traindo, ela me ama, e fica nessa, né? Todo dia sempre a mesma coisa, ou sempre regularmente a mesma coisa, e você acaba entrando numa inércia, né? E aí você vive inconscientemente, salvo, né, alguns momentos de claridade, de consciência. Então, a grande ideia hoje é, primeiro, a gente entender que existe isso aqui e que você percebeu mudança, agora tornou consciente na tua mudança fisiológica, essa mudança vai ser diretamente relacionada à tua respiração, você consegue mudar alguma coisa. Então, olha, mente, corpo, um pleonasmo vicioso, lembra, né, que a gente falou? Essa imagem que vocês estão vendo, ele é de uma pesquisa feita nessa universidade da Finlândia. Eles dizem que pode ser um primeiro mapa de como as emoções alteram a energia ou se concentram no nosso... Basicamente, o teste ele foi feito assim, pediu para as pessoas entrarem em contato com determinadas emoções, como raiva, que é o primeiro, medo, desgosto, né, o nojo, felicidade... E dentro de um bonequinho, né, eles marcavam onde que eles sentiam aquela emoção. Então, eles já entendiam. Bom, vamos ver o que as pessoas sentem, né? Será que existe um padrão aí de sentimento? Onde é que elas sentem as emoções no corpo? Vamos pedir para elas marcarem. E aí a somatória da marcação de todas as pessoas chegou nessa consideração. Essas emoções vão alterar essas partes do corpo. Então, como eu acabei de falar para vocês, inevitavelmente, toda vez que você sente uma emoção nada mais é que encadeada por um pensamento, o teu padrão respiratório muda. Então você está toda hora respirando, parou de respirar, já não está mais aqui. Então a respiração ela vai estar a todo instante e a forma com que você respira vai mudar também a forma de pensar. Então, quando nos assustamos, temos um tipo de respiração, né? Aquela puxada rápida, assim, daquela assustada, assim, o olho fala, meu Deus. E é aquele instante que você fala assim, ou eu vou agora lutar com isso, ou eu vou sair correndo, ou se nada disso acontecer, fecha tudo. É desmaia. É mais ou menos assim. Quando fica com raiva é outro, quando fica apaixonado é outro, né? Daquela respirada, né? Aquela coisa gostosa e tal. Aí assim por diante. Todas as emoções têm um tipo de padrão de respiração. Como a gente conversou ontem, se você considera, entende que o corpo e a mente são uma coisa só, se eu altero o meu corpo sorrindo, dando num rosto sorridente, isso vai alterar o meu padrão de pensamento, da mesma maneira, a respiração também vai ter um papel fundamental nisso aí. Então, se às vezes você não consegue manter a consciência de um sorriso, por exemplo, da meditação do sorriso que a gente fez ontem, você simplesmente pode começar a trabalhar a tua respiração e ter o controle da respiração salva você de muitas decisões erradas. Essas emoções que a gente tem, né, descontroladas ao longo do dia, emoção a gente vai ter, obviamente, tem que ter. Mas tomar decisões com emoções, né, sejam elas positivas, sejam elas negativas, de forma muito forte, muito intensa, pode ser com que a gente se arrependa depois das decisões. Então, aí, ter consciência é um aspecto mais difícil. Voltar à respiração, ter uma respiração sama, né, fala, então é uma respiração equilibrada, que ajuda então, beleza, senti emoção, foi bacana, legal, mas agora que eu estou equilibrado, seja vindo de uma emoção positiva ou saindo de uma emoção negativa, agora eu posso tomar uma decisão. Então, decisões baseadas só nos processos emotivos, né, intensos, podem ser um pouco mais complexos. Vamos entender a respiração. Agora mesmo quando você está sentado, eu não estou vendo você. Se você olhar essa dinâmica aqui, você vai ver basicamente todo o nosso órgão respiratório. A tua caixa torácica, ela precisa estar alinhada para que teu pulmão tenha espaço para fazer o quê? Essa expansão que ele está fazendo. Quando ele inspira, ele tem que ter espaço. Aí se você fica corcunda, como é que vai ficar? Será que teu pulmão vai ter espaço para poder expandir direito? Algumas pessoas estão vendo aí que estão se ajustando. Né? Olha que beleza. Tá? Então, quando a gente fala em processo respiratório, em controle da respiração, controle das emoções através da respiração, a primeira coisa que você tem que ver é você está dando espaço para o teu pulmão, tipo um relacionamento, né? Se a pessoa não dá espaço para você, ela te aperta ou te sufoca, você não gosta, você se sente mal. E teu pulmão às vezes vai ficando assim, vai ficando, né, travado, vai ficando apertado, o teu pulmão já não consegue mais exercer a função que
ele tem para exercer de uma maneira eficiente. Então, por incrível que pareça, né, o que acontece? A gente esquece que a gente não respira pelo nariz, a gente não respira pela boca. Isso são só os orifícios por onde o ar entra. Nossa respiração ela é feita pelo diafragma, que é esse músculo que vocês estão vendo logo abaixo aqui dos pulmões. Então, se você observar isso aqui, é aqui que está acontecendo a tua respiração, não é pelo nariz. O nariz não faz respiração. Então, e aí disse, né, nas ciências orientais, indianas, chinesas, japonesas, etc., respira pela barriga, né? Então até fala, sinta que a barriga expande quando você inspira, ela contrai quando você expira, quando você exala. Por que isso? Porque se acontece da tua barriga, né, vamos chamar só assim agora, tua barriga expandir enquanto você inspira, quer dizer que você está usando o músculo correto aqui para respirar. Você não concentrou a força no nariz. É esquisito, a gente perde, né, a noção, porque a gente respira fundo, e você pensa no nariz. Você não tem que pensar no nariz. Você tem que pensar o quê? No diafragma, você tem que pensar no teu umbigo, porque é ali que tem que acontecer uma movimentação. Aqui que a gente tem que começar a entender que a respiração acontece através deste músculo. E quando ele é pouco usado, né, ou usado de maneira ineficiente ou irregular, enfim, como qualquer outro músculo, ele vai ficar o quê? Definhado, vai ficar sem força. Primeiro a gente tem que entender isso. Uma postura, sentado numa cadeira, sentado no chão, em pé, a importância aí de fazer um Hatha Yoga, fazer o asana, trabalhar a questão do pilates, academia, educação postural global, enfim. Tudo isso vai servir para você, primeiro, ter consciência de uma postura correta. E aí você vai ter noção disso através da tua coluna. Se a tua coluna ela está ereta, você abriu espaço na caixa torácica para o teu pulmão fazer o trabalho. Consequentemente, né, paralelamente a isso, você abriu também espaço para o teu coração poder bater direito. O teu coração também vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai ficar ali pulsando. Ele precisa de espaço para fazer o quê? Esse movimento de expansão. Mas se você está corcunda, você já diminuiu a capacidade do teu coração poder expandir do jeito que ele deveria expandir, para levar sangue para o corpo todo. Então, se você já diminuiu isso, o que vai acontecer? Ansiedade, simples assim. Porque o coração está apertado já. Você já apertou o coração. Então, a primeira coisa, você tem que aliviar o espaço do coração para ele poder bater. A postura é muito importante. A respiração, ela acontece pela diferença de pressão atmosférica com a pressão interna do corpo. Então, a pressão atmosférica, né, a nível do mar, né, onde é que eu estou, ele é de 14,7 libras por polegada, alguma coisa. Agora não lembro bem certinho a tradução da sigla. Vamos colocar um número mais fácil, vamos colocar o número 1. Então, tem uma atmosfera fora de mim. Se eu tiver uma atmosfera dentro de mim, né, dessa minha pressão aérea ou de ar, né, dentro de mim, não existe troca de ar, porque está igual, né? Eu não respiro. Se eu tiver um aqui dentro e um fora, eu não respiro. Então, o que esse diafragma vai fazer? Ele vai diminuir a pressão quando ele vai para baixo. Quando você vê aquela imagem para baixo, ele está diminuindo a pressão de ar, a pressão pneumática dentro de você. Se diminui dentro de você, acontece o que acontece sempre na natureza. Do maior vem para o menor. Então, se existe um aqui fora, vamos jogar aqui só em questão didática, tá? Existe meia atmosfera aqui agora, devido a essa contração, né, do diafragma. Então, quer dizer que o ar vai entrar, porque ele precisa equilibrar, ok? Então, o ar entra para que eu tenha, de novo, uma atmosfera aqui dentro. Na hora que eu tenho uma atmosfera aqui dentro e equilibrou, terminou e cessou a inspiração. Feito isso, bom, preciso continuar o processo, não vou morrer também. Agora, o que eu faço? Esse diafragma ele vai se movimentar para cima, aumentando a pressão interna referente à pressão externa e vai o quê? Fazer o movimento contrário. Eu tenho maior pressão dentro de mim e menor pressão fora de mim. Portanto, o ar agora tem que sair. E aí começa o equilíbrio da própria vida. Dentro da ciência da constelação familiar sistêmica, uma das grandes leis do amor é equilíbrio de trocas, equilíbrio de dar e receber. Portanto, a respiração que a gente tem é o maior exemplo de equilíbrio entre dar e receber que a gente pode ter. Se você inspira mais e exala menos, você está puxando músculo, você está recebendo demais e não está doando nada. Se ao contrário, você doa demais e inspira de menos, você também entrou em desequilíbrio. Então, a grande ideia do processo respiratório é você começar a equilibrar, dar e receber. Inspiro, exalo, inspiro,
exalo de maneira equilibrada. Existem muitos exercícios que reeducam o teu corpo, reeducam o teu sistema respiratório para você conseguir alcançar esse equilíbrio. Eu vou buscar, né, ensinar para vocês esse processo. Então, olha só, né? A postura do bonequinho aí dessa imagem. Uma postura ereta, bacana, tá? E aí você consegue o quê? Abrir espaço do teu coração, do teu pulmão, para poder exercer a função significativamente. Talvez se você está desacostumado com esse tipo de postura, vá sentir, às vezes, até um desconforto na respiração, às vezes desconforto até no coração, porque desacostumou. Às vezes os músculos intercostais, né, que são esses que estão entre as costelas, também estão fracos, mas persista, você tem que manter o máximo do teu dia, de preferência com a caixa torácica funcionando. Tá? Então tenha consciência disso. Então a gente vai lidar com a respiração de diversas, existem inúmeros exercícios respiratórios, mas muitos. E aí, para cada tipo de função que eu quero, seja ele para ter um foco maior, eu vou ter um tipo de respiração. Se eu quero força física, eu vou ter um tipo de respiração. Pode ver, na hora que você precisa de força, o que você faz? Você erguer uma sacola de mercado que está muito pesada, ou, sei lá, empurrar um carro. Quem nunca, né? Nunca empurra um carro. Normalmente, você vai inspirar, trancar a respiração, né? Você vai fazer uma força assim, depois você solta o ar. Okay? Você não vai assim, empurra. Não faz, óbvio. Isso não vai te dar mais força. Para eu ter mais força, eu tenho que ter um tipo de padrão respiratório. Então, quando você vai na academia, você exagera no peso, você normalmente também desregula a tua respiração, tranca a respiração para poder erguer o peso. Pessoal. Então, aí você já começa a entender, opa, se eu quero força, agora conscientemente eu faço isso, não é uma coisa inconsciente. Quando eu quero entrar em estado meditativo, outra, e assim por diante. Eu vou ensinar para vocês uma técnica muito simples para trazer calma, tá? Porque estamos vivendo um momento caótico, um momento que a maioria de nós não viveu, né? Os nossos avós talvez tenham vivido, né? Pelo menos a maioria, né? Como a gente não sabe lidar com essa situação que está acontecendo hoje, e provavelmente outras que vão acontecer futuramente, no futuro próximo, no futuro médio, no futuro longínquo, vamos aprender a respirar de uma maneira que traga calma. Eu acredito que esse é o importante. Tá? E também fácil de fazer dentro dessa plataforma online que a gente está tendo, sem nenhum tipo de problema. Porque alguns tipos de respiração não podem ser feitos por pessoas que têm problema cardíaco, por exemplo. Algumas respirações não podem ser feitas por pessoas que têm mulheres que estejam grávidas, que estejam na menstruação. Então, tem alguns tipos de respiração que precisa ter uma interação mais individual. Tá? Essa aqui que eu vou passar para vocês é muito tranquila. Essa respiração é chamada de respiração quadrada dentro do yoga. Essa respiração funciona assim. A mecânica dela é você inalar por 4 tempos, reter a respiração dentro de você por 4 tempos, exalar nesses mesmos 4 tempos e reter o ar fora de você, isso chama-se retenção vazia, também por 4 tempos. E aí você fechou um quadradinho, isso chama-se respiração quadrada. Você não faz nenhuma alteração no tempo de cada uma das funções respiratórias. Que é inalar, reter com o pulmão cheio, exalar e reter com o pulmão vazio. Essas são as 4 formas aí da gente respirar, do processo respiratório. Tá bom? E aí, como que eu conto esses tempos? Pode contar por segundos, pode contar por palavras, você pode contar por... Vamos pegar assim uma que tem um pouquinho mais de 4, né? Eu quero pensar em felicidade. Eu posso inspirar nesse tempo. Felicidade. Tranco a respiração. Felicidade. Solta a respiração. Felicidade. Retenho a respiração de novo. Felicidade. Então eu posso pegar, por exemplo, uma palavra, dividi-la, né, em sílabas e fazer a respiração quadrada também, se eu quiser. Então existem várias maneiras de se fazer. Eu vou colocar um aqui, que é um metrônomo. São 60 batimentos por minuto. Acompanhando essa batidinha, primeiro, né? Esteja em uma postura confortável, né? Coloque a tua coluna correta, abre espaço para o teu corpo trabalhar. Se você quiser, pode colocar a mão sobre o umbigo para sentir, né, a movimentação, né, de expansão e contração da barriga. Eu quero que vocês procurem fazer respiração nesse ritmo, tá? Que a gente vai fazer agora. Para começar, solte todo o ar. Agora começamos. Inspira. 1, 2,
3, 4, retém. 1, 2, 3, 4, exala. 1, 2, 3, 4, retém fora. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 3, 4, exala. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 3, 4, exala. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 4, exala. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 3, 4, inspira. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 4, exala. 1, 2, 3, 4, retém. 1, 2, 3, 4. Agora tenta acompanhar esse ritmo sozinho. Eu vou fazendo junto aqui, tá? Não vou conseguir ver vocês, mas tentando. Você mesmo agora com a tua mente contar essas respirações, contar esses tempos. Ok? Aqui a gente está com 4. Se for desconfortável para você 4, você sente que pode fazer mais, faz 5, 6, não importa. Tá? Desde que você respeite os seus limites, tá? Isso dá até assim, até começa a bocejar, né? Porque está começando a equilibrar o teu processo respiratório aí. Porque já está trazendo calma, né? Pô, eu estou bocejando, estou ficando calmo. Tá? Então vamos lá. Agora no teu tempo, primeiro, solta o ar e começa. Aí, tá ótimo. Ótimo. Okay. Percebe como fica diferente? Tá? Eu já começo a sentir um calor no corpo, eu já começo a sentir, a mente já começa a expandir, né? Com muito tempo, né? Já faço exercícios respiratórios, eu já sinto, sabe? Parece que a cabeça ela vai crescendo, vai ficando de boa. Sabe aquela sensação de boa? Pô, tomei aqui um copinho de vinho, né? Tô de boa. É quase isso a sensação. Quando começo a fazer um exercício respiratório como esse, né? Ele traz o samba, ele traz o equilíbrio, dá aquela calma, aquela paz, aquela tranquilidade. Quando que a gente faz isso? De preferência, tá? A gente deveria criar um hábito como uma academia, ok? Então, para a academia, para você ter sucesso, né? Para você conseguir alcançar resultados legais, você precisa ter uma regularidade. Então, para você começar a obter o controle sobre os seus pensamentos e emoções através da respiração, é preciso treinar um exercício respiratório com regularidade. E assim, é pouco, é sentar numa cadeira, não precisa sentar no chão, fazer uma cena. Deixa a cena para o Instagram só, agora não precisa. Então, assim, senta numa cadeira, coluna ereta, solta o ar,
Fecha os olhos. Se quiser, coloque esse metrônomo, vai contando mentalmente. Inspira, retém, expira, retém, inspira, retém, expira, retém. Simples assim. Não tem dificuldade em fazer essa respiração, ok? Se você manter essa proporção de 4, as retenções não tem muito problema. Se você quiser aumentar para 6, 8, 10, aí você precisa cuidar com as retenções, porque elas podem aumentar a tua pressão cardíaca. Então, se você tem problemas de pressão cardíaca, não aumente mais de 4 tempos. 4 tempos está bom, não vai ter alterações. Então, se mesmo assim você sentir algum desconforto, esqueça as retenções. Tá? Esqueça a retenção e fique só na inspiração e expiração com 4 tempos. Tá? Ou até mesmo aumenta, 5, 6 tempos. Tá? Mas aí você só inspira, expira. Ok? Simples assim. Não tem segredo e não tem dificuldade, tá? Quando você segue essas orientações. Se você quiser se aventurar em outros exercícios respiratórios, aí obviamente não recomendo uma aula online. Tem que esperar e passar os períodos de quarentena, etc. E você ter uma aula com um professor de yoga, ou até mesmo com um fisioterapeuta, que é um educador físico, que tenha conhecimento sobre isso, para te orientar e te guiar para não ter nenhum tipo de problema relacionado às retenções. Se for só inspiração e expiração, não tem problema. Então, nesse sentido, tá? Fica o recado. E esse é o exercício para hoje. O que eu peço para você como tarefa, né, de casa para hoje, nessa nossa lição? Que você faça esse exercício respiratório pelo menos 2 vezes hoje. A gente fez um pouquinho aqui, né, 3, 4 minutinhos. Hoje, normalmente, vai almoçar meio correndo, né, e tal. Antes de você colocar a comida no teu prato, ou até mesmo com a comida no prato, para um pouquinho. Faz ali 3 minutos de respiração quadrada. Inspira, inspira, inspira. Aí você vai comer. Aí você pode fazer no final da tarde, tá? Ou antes de dormir, tá? Da mesma maneira. Posso fazer deitado essa respiração? Ok, pode fazer também antes de dormir, deitado. Ali não é dos melhores, porque a maioria das camas não permite a gente estar, né, com o tronco posicionado de forma correta. Então, sugiro sempre fazer sentado. Espero que hoje tenha acrescentado mais conhecimento para vocês. E é isso aí, pessoal. A gente tem que começar a lembrar do nosso corpo. Estamos vivendo nele. E nele está guardado todos os segredos que a gente precisa para ter uma vida mais feliz e mais significativa. Porque tudo está dentro de você. Basta você acessar o que você está precisando aqui dentro da sua mente, e aí as suas emoções mudam, as suas ações mudam e assim por diante.